Que a paz do Senhor repouse sobre o seu coração. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre uma breve, mas importantíssima exortação que o apóstolo Paulo dá para o seu jovem discípulo, amigo e colega de ministério Timóteo. Está na primeira epístola, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, e no versículo 12. Na Bíblia que eu estou usando aqui, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Antes de tudo, antes de nós mergulharmos no sentido do texto sagrado, é preciso fazermos um esclarecimento, na verdade, uma correção. Devido à forma como algumas Bíblias, sobretudo as mais antigas, optaram por fazer a tradução do texto, a redação, do texto, isso levou alguns leitores a interpretarem de uma forma equivocada o que Paulo estava dizendo aqui. Essas traduções bíblicas normalmente dizem assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. A redação dessa frase levou alguns leitores a entender que Paulo estaria falando para a juventude de uma maneira geral, para os jovens de uma maneira geral, dizendo que nenhum deles deveria desperdiçar a sua juventude, ou seja, desperdiçar o período da sua juventude com coisas vãs, com coisas inúteis. Ninguém despreze a sua juventude. Mas não é isso, esse é um erro comum, mas não é isso o sentido do texto. Vejam que Paulo está falando para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Que ninguém, que as outras pessoas não desprezem a tua mocidade. Tanto que na tradução que eu li, que eu estou usando aqui, eles são mais específicos para evitar esse erro de leitura. Então diz assim: ninguém o despreze, ninguém despreze você, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. O que era que estava acontecendo aqui? Timóteo tinha sido um jovem que começou a ser companheiro de Paulo em suas viagens. A gente encontra essa referência ali na segunda viagem missionária de Paulo. E a partir dali, Timóteo passou a ser treinado por Paulo. Timóteo cresceu à medida que convivia e que ganhava experiência nas viagens com Paulo. E agora Timóteo se encontrava na liderança da igreja em Éfeso. E era uma tarefa muito grande. Éfeso era uma das maiores igrejas da cristandade na época. E Timóteo ainda era jovem, embora muito capaz, muito competente, chamado pelo Senhor, mas era jovem. E assim como acontece em nossos dias, naquela época também ainda havia muito preconceito quanto à baixa idade. Então era bem possível, havia um forte risco de alguém pensar assim: esse é um menino ainda, como pode estar pastoreando, como pode estar à frente dessa igreja? Ele é um garoto. Então Paulo sabia muito bem que Timóteo corria esse risco e quis dar uma orientação a Timóteo aqui. Na verdade, todos nós ansiamos em sermos valorizados e reconhecidos. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, conversando com um jovem, e ele contou uma experiência dele. Ele deixou a barba crescer, tinha uma barba grande, e não costumava ter essa barba grande, passou a ter a barba grande, e quando foi visitar a sua avó, e a avó achou estranha aquela barba, e começou a reclamar com ele: meu filho, você ainda é uma criança, com uma barba desse tamanho, tira essa barba, você ainda é uma criança. E aí o rapaz ficou meio impaciente e respondeu para a avó: vó, a senhora já viu alguma criança de barba? Nenhum jovem quer ser visto como criança. Todos nós queremos ser reconhecidos. Quer seja o jovem, que quer ser visto como uma pessoa adulta, madura, quer seja o profissional, o empregado lá no seu trabalho, nas suas atribuições, ele quer que seu chefe, que seus colegas, que seus superiores vejam a sua capacidade, vejam o seu talento, seu potencial ali para aquela empresa. Ou seja, no ambiente de igreja, que era o contexto aqui de Timóteo, que Timóteo queria que as pessoas vissem para ele e o vissem como ministro de Deus, como alguém chamado por Deus. E todos nós que trabalhamos na igreja, seja pastoreando, seja liderando algum grupo, seja cooperando das mais diversas formas, queremos que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, o nosso talento, os dons que Deus nos dá e a forma que Deus está nos usando.
Todos nós queremos isso, todos nós ansiamos isso. Nenhum de nós quer ser desprezado pelos demais. Mas Paulo aqui deixa bem claro para Timóteo que, embora esse risco seja real, e o risco de ser desprezado é real, pelas mais diversas razões, só havia uma forma de Timóteo ganhar o respeito e a confiança da igreja lá de Éfeso. E Paulo resume em uma palavra, ou em duas palavras, perdão. Seja exemplo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Confiança não é algo que aparece do nada. Confiança é algo que se conquista no convívio, com o tempo, na medida em que nós exercemos as nossas atribuições, no trato com as pessoas. É dessa forma que nós vamos conquistar a confiança dos outros. Paulo tinha plena certeza que Timóteo tinha um grande desafio. Não só o desafio de pastorear a igreja de Éfeso, mas o desafio de ganhar a confiança da igreja de Éfeso. Paulo sabia muito bem que havia pessoas adultas, havia anciãos lá na igreja de Éfeso, e que Timóteo seria visto com muito preconceito, por ser ainda jovem. Era um risco real para Timóteo. Timóteo precisava ganhar a confiança, Timóteo precisava ganhar o respeito das pessoas ali da igreja de Éfeso. E não havia fórmula mágica. Não há fórmula mágica para a gente ganhar o respeito das pessoas. A fórmula é básica, bem simples. Temos que ser exemplos. Exemplo na palavra, exemplo na conduta, na palavra, no contexto ali de Timóteo, porque como pastor, a função dele era, sobretudo, ministrar a palavra. Então, na palavra, na conduta, ou seja, na forma como lidava com as pessoas, no zelo, na dedicação, no esforço, no amor, no respeito às pessoas, no carinho às pessoas, na preocupação com as pessoas, na fé em Deus, na confiança em Deus, na pureza de vida, afastando-se daquilo que é pecaminoso. Então, se Timóteo fosse um exemplo para os demais em tudo isso, Timóteo com certeza haveria de ganhar a confiança da igreja. Que ninguém, Timóteo, despreze você pelo fato de você ser jovem. Que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Mas para você não ser desprezado, para você não ser olhado com desdém pelas demais pessoas, para você ser respeitado, para você ser valorizado, você tem que ser exemplo. Exemplo para os demais. Exemplo na palavra, exemplo na conduta, no amor, na fé e na pureza. Mas, apesar disso, sabemos, sendo bem honestos, nós sabemos que, mesmo sendo exemplo, mesmo fazendo o que é certo, mesmo a gente se comportando de maneira correta, ainda assim existe o risco de não sermos reconhecidos, de não sermos devidamente respeitados pelas pessoas. Isso acontece porque, infelizmente, nós seres humanos somos injustos, nós tratamos as pessoas com muita injustiça, então corremos o risco de sofrermos injustiça. Apesar de fazermos o que é certo, sermos injustiçados, sermos desprezados, não sermos reconhecidos, não sermos respeitados. Corre esse risco? Sim, existe sim esse risco. Pode ser que você seja o melhor empregado da sua empresa e quem vai ser promovido vai ser o seu colega que é um desleixado. Pode acontecer. Isso pode acontecer. E quando isso acontecer, a gente precisa lembrar, se isso acontecer, tomara que não, mas se isso acontecer, a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro é que vivemos em um mundo injusto e todos nós somos injustos. Todos nós temos uma parcela de injustos, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos sim. Então injustiças podem acontecer conosco. E a segunda coisa é que devemos nos lembrar que nós servimos, sobretudo, a Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. Quer venha o reconhecimento humano, quer não, Deus sempre vai reconhecer. Eu honrarei aqueles que me honram. Foi a palavra que Deus deu a Samuel para ele transmitir ao sumo sacerdote Eli, lá no Antigo Testamento. Eu honrarei aqueles que me honram. Deus honra, Deus reconhece, Deus é justo. Os homens, nós podemos ser injustos, mas Deus é justo. Então, quer sejamos reconhecidos ou não, quer sejamos
quer recebamos justiça ou não da parte dos outros, devemos nos lembrar que nós, sobretudo, estamos aqui para agradar a Deus, fazer o que é certo para agradar a Deus, ser exemplo para as demais pessoas. Se nós formos exemplo, teremos boa chance de não sermos desprezados. Mas se ainda acontecer de sermos desprezados, mesmo sendo exemplo, temos certeza absoluta que Deus não vai nos desprezar, Deus vai nos honrar. Então, a palavra que eu deixo para você hoje é a palavra que Paulo deixou para Timóteo. Que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, ou pelo fato de você ser mulher, ou pelo fato de você ser um novato, ou pelo fato de você ser negro, ou pelo fato de você não ter a mesma formação acadêmica que outros. Que ninguém despreze você por essas questões. Muito pelo contrário. Torne-se exemplo. Exemplo para os fiéis, exemplo para os demais, na dedicação, no zelo, na forma como lida, como trata as pessoas, no amor, na pureza. Seja exemplo. As pessoas vão honrar, as pessoas vão reconhecer. E se isso não acontecer, Deus com certeza vai honrar, Deus vai reconhecer. Louvado seja Deus e que Deus te abençoe, querido.